Nessa oportunidade, revisaremos passo a passo a metodologia de participação na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Vamos ver como podemos influenciar o espaço, descobrir quais são os espaços de incidência e como funcionam. Também vamos falar sobre oportunidades de trabalho nos temas que nos interessam e algumas dicas de como se preparar. A Assembleia é a autoridade máxima da OEA e consiste da reunião de todos os estados que a integram. A Assembleia toma as decisões mais importantes da OEA, aprova o orçamento da organização, aprova resoluções e instrumentos, como as convenções americanas, e elege membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em primeiro lugar, deve-se considerar que a participação da sociedade civil na OEA se realiza por meio de organizações cadastradas. Esse registro concede às organizações um status consultivo e implica que a OEA e seus órgãos devem se articular com as organizações cadastradas para o cumprimento de seus propósitos. Para se registrar, a organização deve ter personalidade jurídica reconhecida em um dos estados da OEA e apresentar uma solicitação acompanhada de alguns documentos relativos à situação jurídica e aos objetivos da organização. Essa solicitação é submetida ao Conselho Permanente, que é o órgão que aprova essas solicitações. Uma vez que as organizações são cadastradas, o procedimento para participar da Assembleia Geral é bastante simplificado. De qualquer modo, as organizações não cadastradas podem participar da Assembleia Geral caso solicitem. Em todos os casos, as organizações podem nomear até 2 representantes por organização para participar da Assembleia. É importante realizar os trâmites no prazo estabelecido. O pedido de cadastro pode ser solicitado a qualquer momento. O pedido de inscrição à Assembleia é feito alguns meses antes, de acordo com o calendário estabelecido anualmente para a Assembleia. A Assembleia Geral é o órgão de decisão política mais importante da OEA. É o espaço de articulação com os Estados e que nos permite influenciar várias questões que nos interessam. Primeiro, a Assembleia aprova o orçamento geral da organização, entre eles o do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que é um dos espaços que mais nos interessam para a proteção dos direitos humanos. Em segundo lugar, a Assembleia aprova resoluções e instrumentos juridicamente vinculativos, como as convenções interamericanas. Todos os anos, a Assembleia aprova uma resolução sobre direitos humanos, que contém um capítulo sobre não discriminação com base na orientação sexual, identidade e expressão de gênero. É importante continuar a sustentar o avanço desses padrões. Terceiro, a Assembleia elege comissários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para isso, os estados votam nos candidatos e é importante promover com nossos estados os candidatos mais progressistas possíveis, como mecanismo de proteção da integridade do sistema interamericano de direitos humanos. Existe o risco de retrocesso se aqueles que ocupem esses cargos forem conservadores que desejam limitar o reconhecimento de nossos direitos. Por fim, a Assembleia é um espaço privilegiado de influência junto ao Estado. A plataforma internacional pode ser muito útil para fortalecer a incidência nacional. Em nossa experiência, muitas organizações melhoraram sua capacidade de diálogo com o Estado por meio de sua participação na Assembleia Geral da OEA. Em termos gerais, existem 2 espaços importantes de influência para a sociedade civil.
O primeiro é o diálogo com o secretário-geral e as chefias de delegação, que deveria ser o embaixador ou embaixadora, mas que na prática é representado pela missão dos Estados junto à OEA. No próximo slide, explicaremos com mais detalhes como as organizações da sociedade civil participam, mas agora veremos em termos gerais quais são esses espaços. Esse diálogo ocorre um dia antes da Assembleia Geral. O segundo espaço é o da Assembleia Geral propriamente dita, que dura aproximadamente 2 dias. Este é o espaço para influenciar as resoluções, embora a incidência para isso comece muito antes e veremos em detalhes daqui a pouco. E como apontamos acima, existem as eleições para membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A forma de organização para a participação da sociedade civil é a conformação de coalizões. Uma coalizão é um grupo de 10 ou mais organizações com personalidade jurídica que se agrupam por afinidade temática de forma autogerida e que devem ter representação subregional, ou seja, organizações da América do Sul, da América Central e América do Norte. Além disso, a cada ano, há uma coalizão de organizações do país anfitrião da Assembleia. Essas coalizões, 31 no total até agora, apresentam um documento de posicionamento por aproximadamente 3 minutos sobre o assunto da Assembleia no espaço de diálogo com o secretário-geral e chefias de delegação. A cada ano, a Assembleia, por sugestão do país anfitrião, escolhe um eixo temático para suas discussões políticas. O segundo espaço de advocacy das coalizões é durante a própria Assembleia. Na Assembleia, existe um espaço para negociação de resoluções, que é a Comissão Geral, que explicaremos em detalhes mais adiante. As coalizões podem ser observadoras dessa negociação por meio de seus representantes. Para todo o trabalho das coalizões, há uma articulação com o Departamento da OEA responsável pelas relações com a sociedade civil. Este espaço canaliza as preocupações das coalizões e organiza o trabalho da OEA com a sociedade civil. Conforme observado, a Assembleia Geral aprova resoluções a cada ano. O processo das resoluções é o seguinte: vários meses antes da Assembleia, um país ou um grupo de países apresenta um projeto de texto que é inicialmente discutido na Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos, a CAJP, integrada por representantes de todos os estados. Se houver acordo nesse espaço, o texto proposto chega à Assembleia fechado de forma consensual. Se não houver acordo, é discutido novamente durante a Assembleia na Comissão Geral, onde as representações dos estados participam novamente e, normalmente, o texto acaba sendo aprovado aqui mesmo. Em ambos espaços, normalmente é permitida a participação da sociedade civil em qualidade de observadora. Embora não possamos intervir formalmente como sociedade civil nesse espaço, as informações que coletamos aqui permitem influenciar nossos estados para promover o avanço dos padrões e monitorar o andamento das negociações. O outro ponto importante de trabalho é o acompanhamento das eleições de comissários da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui é importante influenciar para que os estados votem nos candidatos mais progressistas para que o sistema continue na vanguarda de nossos direitos. Para isso, é importante que meses antes possamos conhecer mais sobre os perfis dos candidatos e suas trajetórias, e que trabalhemos juntos em rede para garantir que os melhores perfis avancem.
Alguns aspectos a serem considerados para que a gente se prepare melhor. Cadastre-se com tempo. Não espere até o último momento, caso haja um erro ou algo a corrigir. É melhor fazer isso com antecedência para que, se tiver algum problema, possa ser corrigido a tempo. Também é importante não correr no último minuto, para evitar justamente os erros. Segundo, integrar uma colisão é importante para poder participar de forma mais ativa e organizada. Uma organização pode integrar várias colisões, mas uma deve ser a sua colisão principal, que é aquela que permite cumprir com o requisito mínimo de 10 organizações por colisão. Terceiro, comece a acompanhar as resoluções cedo, quando forem enviadas. Isso implica poder ter diálogos com as missões em Washington, que são as missões permanentes dos estados junto à OEA, e com as embaixadas nas capitais. Chegar a essa conversa a tempo é vital para que possamos influenciar de maneira eficaz os estados. Por último, ter uma agenda de advocacy é a chave para todo esse trabalho. Para isso, é necessário planejar com antecedência o acompanhamento das resoluções, para verificar se há eleições para o sistema interamericano. Além disso, em algumas circunstâncias, para algumas organizações, geralmente é importante aproveitar o espaço da Assembleia para tornar visível o que está acontecendo a nível nacional. Isso geralmente é importante para as organizações do país anfitrião, mas é igualmente válido para qualquer outra coalizão. Por tudo isso, a agenda de advocacy é fundamental.